Oi, gente, tudo bem? Fernando aqui. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as comemorações da queda do Muro de Berlim. Essa semana, mais especificamente no dia 9 de novembro, comemora-se os 30 anos da queda do Muro de Berlim e assim também o fim da famosa Guerra Fria. Eu quero falar um pouquinho sobre essa história, sobre como o muro surgiu e como ele ruiu. O muro era a cortina de ferro que caiu, mostrando assim a queda do regime soviético e a vitória do capitalismo sobre o comunismo na época. Mas enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha perdeu a guerra e ela foi tomada e dividida em duas zonas. Uma zona era a zona dos aliados, que ganharam a guerra, que era França, Inglaterra e Estados Unidos, basicamente, e o outro bloco era o bloco soviético, da Rússia, a União Soviética, e a Alemanha ficou dividida em duas, e a capital Berlim teve que ser murada, dividida através de um muro, e esse foi o famoso Muro de Berlim, que dividia a cidade em duas. Então existiam duas Alemanhas, a República Federativa da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, e a Alemanha Oriental, que era a DDR, que traduzindo significa República Democrática Alemã. Que de democrática não tinha nada, porque era uma ferrenha ditadura, as pessoas não tinham liberdade, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade política, e as pessoas tinham que pedir permissão para sair quando elas queriam viajar, e quando uma pessoa queria viajar para fora da DDR, da Alemanha Oriental, ela tinha que pedir uma permissão, tipo como se pede um visto no consulado, e automaticamente ela passava a ser suspeita de querer fugir. E muitas pessoas, inclusive, perderam suas vidas tentando fugir da Alemanha Oriental, tentando passar para o outro lado através do muro ou por outras vias, fugindo de carro, de trem, na direção da Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca, ou então pelo mar, inclusive o Mar Báltico. Muitas pessoas tentaram atravessar nadando ou a barco e muitas pessoas perderam suas vidas nessa travessia ou nessa tentativa de fuga. Então, quando esse sistema que era socialista começou a ruir, esse sistema não conseguiu mais se manter e em 9 de novembro de 1989, a Alemanha Oriental abriu suas fronteiras e assim o muro foi dissolvido. E as pessoas, tanto do leste quanto do oeste, se reuniram novamente e foi aquela grande festa onde as pessoas, com as suas próprias mãos, começaram a destruir, a derrubar o muro que passava por Berlim e cercava a cidade toda. Bom, a partir daí, demorou-se mais ou menos um ano para que a Alemanha, para que as duas Alemanhas realmente conseguissem se reunificar, e o fim desse processo de reunificação aconteceu no dia 3 de outubro de 1990, e esse é o dia da reunificação alemã, que é o feriado nacional alemão. Portanto, essa semana não é feriado, existem as comemorações da queda do muro, mas o feriado foi dia 3 de outubro, que é o dia da reunificação alemã. Bom, o que aconteceu depois que o muro caiu e que a Alemanha se reunificou? Bom, é um processo que acontece ainda até hoje. Ao longo desses 30 anos, a Alemanha ainda sente resquícios das duas Alemanhas que existiram. A Alemanha Oriental era mais socialista, com outro estilo de vida, era tudo muito controlado pelo governo, as mentes eram controladas pelo governo, as pessoas eram levadas a pensar de uma maneira, enquanto que a Alemanha Ocidental era capitalista, livre, liberal, e até hoje se sente isso, se vê essa diferença um pouquinho na Alemanha, principalmente porque depois que a DDR faliu, ruiu,
muitas pessoas simplesmente foram embora, abandonaram aquela região e vieram para o oeste, que era uma região mais desenvolvida tecnologicamente e também tinha mais empregos, mais empresas, mais indústrias, e o leste ficou um pouco mais abandonado, menos populoso, e até hoje eles se sentem como que desvantagem, tanto social quanto econômica, porque o leste tem menos empresas, menos indústrias, menos força de trabalho também, menos pessoas para trabalhar lá, porque muitas pessoas na época simplesmente foram embora. Inclusive existe um imposto que nós aqui do Oeste pagamos até hoje, que é o Solidaritätsschutz, que é um imposto que é arrecadado para ser investido no leste, para ajudar o leste a se desenvolver economicamente e socialmente também. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque com essa divisão ainda existente, o leste é muito suscetível a essas políticas ou a esses líderes de extrema-direita populista, né? Quando aconteceu a crise dos refugiados em 2015, muitos refugiados chegaram na Alemanha, assim como em outros países da Europa, e foi uma coisa que, no momento, foi um pouco preocupante para as pessoas do país, porque eram muitas pessoas de uma outra cultura, de um outro país, totalmente diferente, que estavam chegando aqui, e nós queríamos abrigar essas pessoas, mas também, ao mesmo tempo, tínhamos medo do que aconteceria, de quais seriam as consequências. E então foi o momento em que surgiram esses movimentos populistas de direita extrema que surgiram no leste, onde as pessoas têm menos trabalho, têm menos indústrias e se sentem em desvantagem social e também econômica, e foi o campo perfeito para esses líderes populistas começarem a fazer seus discursos de ódio, de intolerância, que apelam diretamente ao medo das pessoas, às inseguranças das pessoas, e assim conseguiram cada vez mais força e cada vez mais representatividade. Então é um movimento que não acontece não só no Brasil, mas também em outras partes da Europa, assim como aqui na Alemanha. E aí é o ponto que eu queria chegar. O Brasil também passou por uma ditadura, por anos ditatoriais, mais ou menos na mesma época que existia a DDR, e na mesma época em que o Muro de Berlim caiu e a Guerra Fria acabou, o Brasil entrou em processo de redemocratização. Houveram novamente eleições livres, diretas, e a democracia no Brasil tem praticamente 30 anos, assim como a queda do Muro de Berlim. Por isso acho um pouco exagerado a deputada falar que a democracia do Brasil é uma senhora. Eu acho que nenhuma garota aí, nenhuma mulher de 30 anos que está me ouvindo gostaria de ser considerada senhora, né? E se você gosta, então não se surpreenda se seu marido estiver traindo você com duas de 20. Mas enfim, o Brasil não sofreu o processo que a Alemanha sofreu de separação, e mesmo assim, ao mesmo tempo que aqui as crises começaram mais ou menos nessa época de 2015, no Brasil foi um pouquinho antes, foi em 2013, com aquela coisa dos 20 centavos, e também em 2015 com os escândalos de corrupção da Petrobras, o governo Dilma e o impeachment da Dilma e o golpe. E a partir desse momento começou também a ascensão, assim como aqui na Alemanha, de líderes populistas de extrema direita, que também usaram desses mesmos artifícios que são usados aqui, que vão direto na fraqueza e na insegurança das pessoas, que ganham votos e ganham seguidores através de discursos de intolerância, de ódio, usando o medo e a insegurança das pessoas para fazer com que elas ajam a seu próprio favor. O ápice disso tudo foram as eleições de 2018, com a eleição do seu Jair da Casa 58. O ponto que eu queria chegar é isso, assim como a Alemanha passou por um processo foi separada, eram duas Alemanhas
que se tornaram uma, e é um processo que é longo e duradouro, que dura até hoje, esse processo de reunificação. A polarização também está presente aqui na Alemanha, existe polarização, existe intolerância, existe discurso de ódio também, infelizmente, mas uma escala bem menor em comparação ao Brasil. O que mais me preocupa é a polarização no Brasil. São os discursos de ódio e a intolerância no Brasil que causaram também uma ruptura. Não existe um muro no Brasil físico, como existiu aqui, mas existe um muro no momento imaginário, um muro abstrato que dividiu famílias, dividiu amigos. Existem dois Brasis no momento: o Brasil que votou no PSL e no Bolsonaro, e o Brasil que era a favor do PT ou que não queria o Bolsonaro e não queria o PSL. Então é um país dividido, o que é uma pena, porque a Alemanha é o exemplo de que um país tem que estar, mesmo 30 anos depois, ainda trabalhando na sua redemocratização, na sua reunificação, se esforçando para fazer que exista uma Alemanha só e não duas. E o Brasil está indo no caminho ao contrário. Veio de um processo de redemocratização depois de uma ditadura e era um país unido, e desde 2015 a gente vê que não é um país unido mais. Existe muita divergência, muita briga, as pessoas não conseguem discutir sem brigar, não conseguem aceitar opiniões diferentes, sem brigar e sem ofender. E isso é uma pena, né? As bases da democracia são o direito de vir, o direito de expressar o seu pensamento e de aceitar a opinião do outro. Então, a minha mensagem que fica vocês aí no Brasil têm que aprender a sentar junto e a discutir sem brigar e a se unirem em prol do país, pelo bem do país. Não importa qual presidente, qual partido político esteja no poder, as pessoas têm que se unir. Porque se tem uma coisa que está acontecendo e que os outros países estão mostrando para a gente, é que o sistema capitalista, liberal, que a maioria do mundo vive, está entrando em colapso, está falindo, está ruindo. Está aí o Chile para servir de mega exemplo para a gente, né? Essas manifestações no Chile é um exemplo de tudo aquilo que o nosso quase vice-presidente Paulo Guedes quer fazer com o Brasil, foi feito no Chile. E olha lá a situação do Chile. Vocês acham que isso vai ser bom para a gente? Vocês acham que vai demorar para acontecer o que está acontecendo no Chile aqui no Brasil? E aí vem o filho do nosso presidente e fala que se aconteceu o que está acontecendo no Chile, uma opção deles instituir um novo AI-5? Parem para pensar, a coisa pode ficar bem feia. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês. Obrigado pelos likes e pelas visualizações do vídeo anterior com a Raíla. Fez muito sucesso. Eu espero trazê-la mais vezes, assim também como outros convidados. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho, dar um joinha e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado e até mais. Tchau!